e vamos dar início ao painel 1, a indústria do aço e a sustentabilidade. Ao final das apresentações, haverá a sessão de debates e as perguntas poderão ser feitas através do nosso chat na plataforma do evento. Lembramos, uma vez mais, que todos que participam presencialmente realizaram o teste da Covid-19, foram testados, estão através da recomendação de órgãos de saúde, mantendo o distanciamento necessário. E gostaríamos também de agradecer mais uma vez, estamos muito felizes, porque tivemos mais de 2.400 inscrições para este evento. Nós damos as boas-vindas aos debatedores, Cristina Yuan, diretora de Assuntos Institucionais do Aço Brasil. Também a Benjamin Mário Batista Filho, conselheiro do Aço Brasil, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO ArcelorMittal Aços Planos América do Sul. Silvia Nascimento, conselheira do Aço Brasil e presidente do Conselho da Aço Verde Brasil. Também o keynote speaker, Fernando Pires, sócio da Dínamo. Damos as boas-vindas também ao jornalista e ex-deputado federal, o senhor Fernando Gabeira, que será o moderador deste painel e participa remotamente. Senhores, sejam muito bem-vindos. Nós convidamos então o senhor Fernando Pires para a sua apresentação. Fernando Pires é economista formado pela PUC Rio de Janeiro, mestre em Economia FEA São Paulo, sócio da Dínamo, onde integra o time de investimentos desde 1993 e, neste período, foi conselheiro de administração e fiscal de diversas companhias. Passo a palavra agora ao senhor Fernando Pires. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Gerdau e da IABR, a Dínamo. Para mim é uma satisfação especial participar aqui desse painel. Eu que tive em diversas edições do Congresso, na plateia, e fui testemunha dos debates tão interessantes. Nesse ano a gente não vai ter a possibilidade do convívio, né, dos cafés, aquelas trocas de ideias tão descontraídas e produtivas, mas a gente está muito contente de estar aqui. A responsabilidade aumenta, porque o Congresso está numa versão mais enxuta, e, para mim, de certa forma, é um desafio especial. É um painel sobre a indústria do aço e a sustentabilidade. Eu estou aqui do lado de 3 especialistas na indústria, Cristina, Silvia e Benjamin, que eu aproveito para cumprimentar, e uma autoridade na questão de sustentabilidade, que é o Gabeira. Então, a minha situação não é muito confortável, e eu vou, então, botar aqui meu chapéu de investidor de longo prazo, tentando trazer a experiência coletiva do nosso time de investimento lá da Dínamo, um grupo de pessoas que vem investindo em companhias brasileiras, acompanhando o ambiente de negócios no Brasil há quase 30 anos, acompanhando os empresários, os executivos e as empresas. E a ideia, então, é trazer um ângulo diferente, estabelecer, então, um terceiro ponto, né, para a gente trazer um plano diferente, que eu espero que seja produtivo para todos nós. Quando eu pensei em falar nessa apresentação, fiz um esboço que acabou se provando muito pretensioso e ambicioso, então eu vou encurtar aqui a nossa agenda, passar rapidamente o diagnóstico e ações a partir desse diagnóstico ambiental. Eu vou focar a minha fala na questão de sustentabilidade ambiental apenas, passando rapidamente essa primeira parte, que é do entendimento de todos, mas é muito importante porque as implicações disso são muito importantes. Então, é importante a gente ter um contexto.
e depois falar rapidamente de implicações para o ambiente de negócios das companhias e levantar algumas reflexões aqui, especificamente da indústria do aço, que eu acho que vão ser tratadas de uma forma muito mais profundas e muito mais competente pelos panelistas, né? Basicamente, a gente está numa situação de enrascada ambiental, todo mundo sabe desse diagnóstico, e esse diagnóstico é um diagnóstico científico. É importante a gente estabelecer isso. Não é um postulado, não são hipóteses, é uma constatação científica que a gente consumiu, vamos dizer assim, o capital natural ao longo desses últimos 250 anos de muito crescimento econômico, e essa conta está chegando agora com juros e correção monetária. Só para dar um exemplo do relatório do IPCC, o que a gente está falando, umas consequências desse consumo do capital natural, a gente vai ter incidências maiores de eventos extremos, isso já está bem documentado. Aqui eu peguei uma temperatura, por exemplo, fenômenos de aumento de temperatura, de extremos de temperatura que aconteciam no século passado a cada 50 anos. Se a gente estiver na trajetória de 2 graus, vão acontecer a cada 3 anos e meio. Se a gente mantiver essa nossa trajetória atual de 4 graus, vão ocorrer a cada 1 ano e 4 meses. Então, nós estamos com esgotamento de tempo, a gente está numa situação de emergência climática e precisamos ter um plano de ação. E, de forma rápida, nosso plano de ação ele passa, dado que é um problema de ação coletiva global, ele passa por essa necessidade de coordenação global, né, dos países. Os países precisam sentar e atualizar os seus compromissos. Esses compromissos têm que ser críveis e tem que ter uma trajetória muito bem definida de metas, né? Isso vai estar sendo discutido muito agora em Glasgow, através das NDCs, né? E o segundo ponto fundamental é que a gente precisa desenvolver mecanismo para internalizar essas externalidades, que é precificar as emissões. Basicamente, isso temos que ter um mercado de carbono regulamentado. Bom, passando rapidamente, então, quais são as implicações para isso? Naturalmente, esse entendimento, talvez tardio, da gravidade dos problemas ambientais tem trazido reações muito incisivas em todas as esferas ao redor das companhias. Então, a gente vê mudanças importantes de valores, de prioridades, de consumidores alterando suas preferências, a atenção dos reguladores, legisladores, colaboradores, né? Então, um risco maior de integridade das companhias. Então, só para não ficar no abstrato, alguns exemplos recentes, importantes, desde a Assembleia da Exxon, que todo mundo conhece, que um fundo pequeno conseguiu angariar a participação de outros investidores e conseguiu colocar 3 board members, né, no conselho da Exxon, com uma pauta de provocando a companhia no sentido deles atualizarem, dizer assim, a mentalidade da empresa na transição energética, né? Trazer uma transição energética mais efetiva. Na mesma semana, a gente teve uma decisão da Corte na Holanda, que determinou que a Shell deveria ter uma trajetória de carbonização mais agressiva do que havia sido decidido em assembleia uma semana anterior, em tese, uma assembleia soberana de acionistas, né? Então, são inúmeros exemplos, governos em todas as instâncias, os consumidores, os millennials, né, que a gente já são parte da força de trabalho, estão entrando no mercado consumidor. Enfim, só para ilustrar que há um conjunto de pressões, de forças no entorno das companhias. No caso do mercado, né, como investidor de longo prazo, a gente vê naturalmente, já tem um entendimento de que cuidar com diligência desses temas de sustentabilidade é sinal de gestão prudente, de quem pensa no longo prazo, de quem pensa na longevidade da empresa.
evidências, inúmeras evidências de redução de custo de capital, equity mais valorizado, dívida mais barata para aquelas empresas que têm compromissos ambientais. E os próprios bancos centrais, que já cunharam esse termo, né, do Green Swan, que entende que esses problemas ambientais podem trazer riscos sistêmicos e de integridade para os ativos da companhia, inclusive para os bancos centrais, o Banco Central do Brasil, inclusive, preocupado com a integridade das suas reservas. Naturalmente, um dos impactos importantes vai ser uma mudança no ambiente competitivo, né? Se o carbono vem, que seja com $100, isso aqui é um exercício que a gente fez, muito simples, mas só para ilustrar, né? Se a gente botar um preço de carbono de $100, o impacto disso, né? Na indústria do aço, nas diversas rotas da indústria são muito diferenciadas, né? Um impacto bastante diferenciado. Quem tem uma rota mais limpa, com forno elétrico e sucata, está bem na foto. Quem tem alto forno a carvão está uma situação bem mais difícil. No alumínio, a dificuldade da geografia, um produto muito energo-intensivo, né? O Brasil tem quem faz alumínio com energia renovável, está no jogo. Quem não faz está praticamente deslocado desse ambiente. E no cimento, só para ilustrar que um preço de carbono de $100 a tonelada é praticamente igual ao preço do produto final, impondo um desafio enorme de pricing power para essas companhias nesse segmento. De novo, um exercício muito, muito simples, mas só para a gente ter uma ideia da amplitude aí do desafio. Outra questão importante que os cientistas falam é que a velocidade é muito importante. O jogo vai estar sendo jogado nos próximos 10 anos dessa transição. Pelos fenômenos cumulativos da natureza, a gente precisa endereçar isso rapidamente. Então, os próximos 10 anos, você vai ter incentivos especiais e sinais, provavelmente, de preços diferenciados para aquelas companhias que, de fato, conseguiram avançar mais rápido. E aí você tem uma série de dilemas, né? Porque a companhia, na verdade, o sucesso da companhia está em extrair ao máximo o valor da sua base de ativos. A companhia ela foi feita de certa forma, para manter o status quo daqueles ativos e tentar extrair ao máximo esse valor. Então, vai ter uma discussão muito grande no âmbito das companhias mais expostas, nesses setores mais expostos, de o que a gente faz. A gente extrai o máximo valor desses ativos que nós temos, a gente vai entrar de cabeça em investimentos em transição energética. É um momento de incerteza muito grande nas decisões de alocação de capital daqui para frente, aquela visibilidade daquele plano estratégico de investimento linear. A gente está vendo que não vai ser dessa forma. Você vai ter descontinuidade, provavelmente descontinuidade tecnológica, se essas rotas hoje que não são comercialmente viáveis se estabelecerem. Então, para resumir esse ponto aqui, a gente enxerga uma temporada muito difícil de decisões para as companhias. Eu não queria estar nos sapatos dos CEOs aqui, não. Vai ser bem complicado. Uma nota rápida na indústria do aço. Imagina eu falar aqui do aço, mas é só para observar. Enfim, o aço é um sucesso, o aço está em todo lugar, o aço faz parte das nossas necessidades básicas de consumo, está também em consumo discricionário. O aço tem esse efeito modificador na economia, tanto social quanto econômico, de geração de emprego. Ele sempre também tem essa dimensão estratégica associada à segurança nacional, questões geopolíticas. Isso é importante, porque esse é um tema que vai voltar agora, porque se, de fato, a competitividade for ameaçada, a gente tiver diferenciais de competitivos tão relevantes como a gente viu com um preço de carbono dessa natureza, essas questões vão voltar à pauta. O que é importante lembrar também que assim, o aço, para a economia economia verde do futuro, uma economia de baixo carbono, o aço é fundamental. O aço está em todo lugar, está nas torres eólicas, está nos painéis solares, está nos tubos de oxigênio, está em boa parte dos equipamentos para captura de carbono, está em equipamentos da indústria. Então, para a gente ter uma economia mais verde, a gente vai precisar de aço. E não é à toa que as projeções de demanda continuam crescendo, e mesmo se admitindo que você vai ter uma maior eficiência
na produção dos materiais e um consumo mais eficiente. Ainda temos muitos países com intensidade de consumo de aço baixo, países em desenvolvimento, então a demanda de aço vai continuar crescendo. Por outro lado, a gente tem uma exposição alta aí ao carbono, é próprio da indústria, né? Uma indústria de manufatura com temperaturas muito elevadas, próprio de todo o processo de redução, que é esse afastamento, no caso do minério, com oxigênio. O carbono casa bem com oxigênio, isso não é só próprio do minério, mas basicamente a maioria dos metais. Então, o carbono está intrinsecamente relacionado à indústria do aço, e aí a gente precisa, se fala que sem a descarbonização do aço, a gente não vai ter economia de baixo carbono. É lógico que isso aqui é dentro de uma lógica global, isso não é bem verdade para a indústria no Brasil, que tem um footprint de carbono muito menor, a gente tem uma matriz bem melhor, nossa exposição, o nosso problema de carbono no Brasil não está na indústria, do aço, está no campo, está no desmatamento, está no uso da terra, mas existe essa percepção de que sem a descarbonização do aço não vai ter economia de baixo carbono, né? A gente sabe que o carvão, aí, a maior parte do footprint de oferta do setor de aço no mundo, é um alto forno a carvão na China. Então, a gente hoje tem um excesso de capacidade na pior rota, na rota mais suja, né? A Agência Internacional estima que se toda a produção de aço, toda a capacidade de aço hoje fosse usada até o limite da vida útil dessas plantas existentes, a gente já esgotaria o inventário de carbono necessário para as rotas de descarbonização. Então, assim, resumindo essa história, a gente tem um excesso de capacidade na rota mais suja no mundo, e a indústria tem que se reinventar. E aqui só uma nota, você vê a dificuldade, se a gente for colocar o S do social nessa história aqui também, o alto forno é quem emprega mais, né? Entrega talvez 3 vezes mais do que o forno elétrico. Então, aqui a gente tem um problema. Para a gente resolver esse problema ambiental, provavelmente vão ter um escape aqui no emprego. Enfim, só para juntar as duas. Então, a descarbonização da indústria ela passa, né, por diversos vetores, né? A gente tem melhoria nesses processos existentes, né, na própria rota de alto forno. A gente viu recentemente a Vale anunciando a produção de briquetagem, que bypassa a sinterização, quer dizer, que é uma etapa muito carbono intensiva na indústria. A gente vai ter necessariamente um aumento da rota de sucata. Um país onde há disponibilidade de sucata tem uma vantagem competitiva, e a gente vai ter que ter esse rollout intenso dessas dessas tecnologias hoje que ainda não são comerciais, são protótipos, tem algumas plantas pilotos, mas vai ser importante a gente ter um pouco de tudo: hidrogênio verde, hidrogênio azul, energia renovável, né, com eletricidade, biomassa e captura e armazenamento de carbono. Vai ter que ter um pouco de tudo. Avançando aqui para o meu ponto. Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar que a intensidade de carbono varia bastante em função de cada rota dentro da indústria do aço. A gente tem alto forno com coque e ferro gusa, mais em carbono intensivo, tem uma rota melhor de forno elétrico com sucata, e tem um coque vegetal com energia renovável e reaproveitamento de gases resíduos, que eu sei que a Silva vai tratar disso aqui, né? Que é o tal do aço verde. Então, esse impacto é muito diferenciado dentro da indústria, as companhias estão em diferentes estágios, e, naturalmente, essa transição ela tem que ser feita de uma forma ordenada, porque justamente por causa dessas diferenças competitivas. E outro aspecto importante vai ser o papel dos governos, dos reguladores nesse momento, né? Então, a gente já tem aí alguns governos indo para um caminho de mais subsídios, a Alemanha, Japão, tentando subsidiar as tecnologias, esse avanço
das tecnologias ainda não comerciais. De novo, a Agência Internacional estima que hoje estão sendo gastos 25 bilhões de dólares por ano nesses subsídios, e isso tem que ir para 90. Então, tem que ter ou os governos botam muito dinheiro, ou isso aí não anda. Outro aspecto em que vai ser importante a atuação do governo é essa. Dentro do âmbito das NDCs, você vai ter permissões, são as allowances, para emitir, justamente para proteger a indústria durante esse momento de transição, principalmente as indústrias que são expostas ao comércio internacional. E aí você vai ter diferentes formas, diferentes graus de permissões de cada um dos governos em cada um dos seus setores. Então, isso aí vai ter um certo grau de discricionariedade também, que a gente tem que ver como é que fica isso competitivamente. Em terceiro lugar, tem toda essa discussão dos governos tentarem manter um equilíbrio na competitividade, o tal do level playing field, né? Mas por trás dessas ações de tentar equilibrar a competitividade pode ter também insinuações de proteções, né, veladas, né? Então, no caso do Carbon Border, já na Europa. Então, assim, de certa forma, assim, para concluir, eu estou bem aqui em cima do ponto. O Brasil, a gente parte de uma matriz elétrica mais limpa, minério de melhor qualidade, disponibilidade de sucata e acesso à biomassa. Nossa foto hoje é bem interessante. E o recado é que, assim, as companhias não podem só tentar ficar com essa mentalidade de extrair o que nós temos hoje, essa vantagem competitiva, tem que pensar intertemporalmente a dificuldade que isso representa, mas pensar que você pode ter avanços tecnológicos disruptivos aí no meio do caminho. Então, vai ser uma temporada de decisões difíceis, importante, mas que a gente parte de uma foto, uma foto melhor do que a maior parte dos players lá fora. Então, eu acho que eu corri um pouquinho, consegui ficar dentro do tempo, e eu espero ter colocado algumas reflexões aqui para a gente ter um debate interessante. Obrigado. Agradecemos, então, ao senhor Fernando Pires pela sua apresentação e informamos a seguir as regras de funcionamento do painel. Cada um dos debatedores terá um tempo de exposição de 15 minutos. Lembramos que, ao final das apresentações, haverá a sessão de debates conduzida pelo senhor Fernando Gabeira, devendo as perguntas, então, serem feitas através do nosso chat na plataforma do evento. Convidamos agora a senhora Cristina Yuan para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa nossa edição do Congresso Sócio Brasil. Nós vamos fazer também uma abordagem mais focada do ponto de vista das empresas produtoras de aço no país, né? Então, uma visão setorial mais focada na questão de mudanças climáticas. Como citou o presidente do nosso Conselho Diretor, na abertura deste congresso, nós lançamos o relatório de sustentabilidade e os indicadores, né, de desempenho social, econômico e ambiental estão disponíveis neste relatório que todos poderão acessar. Então, iniciando aqui a minha apresentação, a primeira pergunta, né, que o mundo está cada vez mais preocupado, o que está acontecendo com o nosso planeta, né? E a grande preocupação já vem de alguns anos, mas principalmente neste ano de 2021, além da pandemia, o mundo foi assolado por notícias que vieram principalmente do hemisfério norte, nesse período de verão, com temperaturas bastante elevadas, chegando praticamente a 50 graus, né? E que vários cientistas que estudam o setor se preocuparam de nós estarmos chegando de um ponto irreversível, né? Do aumento de temperatura e de todos os desdobramentos que isso poderá causar sobre a vida no planeta. Então, com isso, diante desse cenário, o que a gente antevê é que haverá aí uma aceleração de medidas de pressão, né, para a descarbonização de processos e atividades antrópicas, né, um espalhamento, né, das metodologias e das alternativas de precificação de carbono,
essas contas de mitigação, né, da emissão de gás de efeito estufa terão um valor alto, né, e cada vez mais o desempenho ambiental das empresas terá reflexo no seu valor de mercado, né. Também é importante dizer que é essencial o desenvolvimento de tecnologias, pesquisa, inovação em tecnologias de baixo carbono, né? Isso ainda está em andamento, tivemos poucos avanços até esse momento em relação, particularmente, às emissões da indústria. E, com isso, vários países já estão estudando e implementando barreiras tarifárias à importação de produtos de outros países, comparando aí o que seriam as suas emissões específicas de carbono, ou seja, tonelada de CO2 por tonelada de aço emitido. Isso também é um motivo que tem trazido preocupação ao nosso setor. E, então, voltando, é uma questão essencial de que os compromissos que foram assumidos perante a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas são compromissos de países, né? Todos os países que foram signatários, assumiram compromissos através de contribuições nacionalmente determinadas, e, no caso do Brasil, a redução de 37% até 2025, de 43% até 2030, e o Brasil tinha proposto alcançar a neutralidade das emissões em 2060. Neste ano, em abril de 2021, com a Cúpula do Clima, organizada nos Estados Unidos pelo presidente Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a antecipação dessa neutralidade para o ano de 2050. Então, quero já deixar destacado aí essa questão de que realmente são compromissos de países, né? E que cada país deve determinar a melhor forma de alcançar essas metas ao menor custo possível, na melhor relação benefício-custo. E mostrando aqui, então, quais são os perfis, o perfil das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, né? Dentro do que foi publicado na 4ª Comunicação Nacional do Brasil. Então, vocês podem ver na pizza à esquerda que as maiores fontes de emissão de gás de efeito estufa são o setor agropecuário e o uso da terra, né, que representam quase 60% dessas emissões. Depois, a energia, cerca de 29%, e a indústria, os processos industriais, com 6%. Quando a gente desdobra as emissões do setor industrial, desses 6%, cerca de 50% vem do setor metalúrgico, né? E, quando a gente abre o setor de ferro e aço, seria responsável por cerca de 90%. Isso representa, né, numa conta rápida, que nós temos, né, a siderurgia brasileira, juntamente com o setor de ferro, não só aço, mas ferro e aço, menos de 4% das emissões totais do país. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos continuar desenvolvendo esforços, pesquisa, para reduzir nossas emissões, mas é importante lembrar dos outros 96%, porque o efeito sobre a mudança do clima ele é global, ele é planetário. Então, se nós, como país, ou todos os países que compõem o planeta, não se esforçarem de uma forma global, alcançando todas as fontes de emissão, o resultado não será positivo. Nós não conseguiremos essa neutralidade prometida pelo governo de vários países. Então, essa é uma questão bastante importante. E aí, mostrando que, em relação às emissões específicas de gás de efeito estufa no nosso setor, a média setorial no mundo é de 1,83 toneladas de CO2 por tonelada de aço bruto produzido, enquanto a do Brasil é de 1,72. Então, nós estamos abaixo da média mundial, em função de várias ações que já foram desenvolvidas pelas nossas empresas, inclusive com o uso aí também de um diferencial, que a Silvia vai detalhar posteriormente, que é que o Brasil produz cerca de 11% do seu aço através da rota integrada a carvão vegetal, com o uso de um biorredutor. Então, nós temos também, além do relatório de sustentabilidade, que já foi anunciado, temos a satisfação
de também anunciar o lançamento de um posicionamento do nosso setor em relação à mudança do clima. Isso está sendo divulgado hoje e vai ser disponibilizado também no nosso site, e tem aí, vamos dizer assim, a adesão de todas as empresas associadas ao Aço Brasil. Ficou pequenininho? Bom, o nosso primeiro statement é de que o setor, a indústria do aço, está e continuará colaborando para a redução das emissões de gás de efeito estufa e mitigação dos seus impactos sobre o planeta. Em seguida, nós fazemos aí uma avaliação de que situações ou condições seriam necessárias para que isso seja levado a bom termo. A primeira questão é que, como eu já falei anteriormente, todas as fontes de emissão de gás de efeito estufa no país se envolvam nesse processo de engajamento, né? Os outros 96%, junto com cerca de 4% da indústria do aço. A outra questão é de que é importante haver uma harmonização entre as políticas públicas. Quer dizer, o que nós temos visto é que o governo federal tem iniciado algumas ações nesse sentido, governos estaduais também, e é importante que essas políticas ou essas metas se comuniquem, porque todos os setores envolvidos não podem ficar atendendo a compromissos ou metas diferenciadas em função do que vem exigindo a União, os estados e os municípios. Como eu falei, o efeito é global e é único, né? E nós temos também a questão... Não sei se está sendo projetado, está? Então, obrigada. A questão de que, no cenário de curto prazo, nós... Aqui também, falando da questão da taxação de carbono, precificação de carbono, sabemos que o governo está estudando medidas de precificação de carbono e o setor, em havendo uma medida de precificação de carbono, é favorável a um mercado de carbono e não a uma taxação, por ser considerada, até por experiência em outros países, ser mais efetiva no que é o objetivo principal, a redução das emissões. E aí, na tendência de cenários aqui que nós observamos, no curto prazo, está demonstrado aí o que nós já realizamos, a melhoria da eficiência energética, o uso de sucata, otimização da carga metálica, o uso do carvão vegetal, a reciclagem de resíduos. E algumas medidas que nós já estamos prevendo de médio e longo prazo. De médio prazo, a questão de maior disponibilidade de sucata. O Brasil ainda tem um consumo per capita de aço relativamente baixo, quando comparado a de outros países, e é através desse consumo de aço que nós geramos, anos depois, aí, a sucata, que vai alimentar nossas aciarias, e é importante isso. E ressaltando também que alguns países, inclusive, em função disso, já implementaram restrições às exportações de sucata. Então, é preciso que haja aí uma disponibilidade de sucata no nosso mercado nacional. E, em relação às tecnologias disruptivas, nós precisamos também de estímulos à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e, para isso, é essencial a alocação de financiamento diferenciado, assim como já vem sendo feito em outros países, inclusive a fundo perdido. E aqui, na parte final do nosso posicionamento, do nosso position paper, nós abrimos em detalhes algumas questões, como eu já citei, da sucata, do carvão vegetal, do uso do gás natural. Nós temos aí um novo modelo de gás, né? E é preciso, então, que haja rapidamente a agilização e implementação desse novo modelo, para que as tarifas sejam mais competitivas, a eficiência energética e o financiamento. Então, são esses os pontos abordados no nosso posicionamento e, como eu disse, está à disposição de todos para a leitura. Obrigada. Agradecemos, então, à senhora Cristina Yuan e lembramos que as perguntas devem ser enviadas através do nosso chat pela plataforma do evento. Convidamos agora o senhor Benjamin Mário Batista Filho para a sua apresentação.
Bom dia a todos. É um prazer estar participando desse painel sobre a indústria de aço e a sustentabilidade. O aço é fundamental para o progresso humano, pois é resistente e, ao mesmo tempo, é flexível, durável e tem imenso potencial para ser reutilizável. É considerado o material mais facilmente reciclável, perfeito para uma economia circular. Para que o aço continue sendo o indutor do desenvolvimento da sociedade, é necessário que a maneira de o produzir evolua continuamente, de forma mais inteligente e sustentável. Para isso é necessário compreendermos as tendências que estão transformando a sociedade em que vivemos. Isso significa se antecipar e responder às demandas ambientais, sociais e de governança, em que estão transformando o contexto que estamos operando. Na ArcelorMittal Brasil, nós somos o maior produtor de aço da América Latina. No perímetro da ArcelorMittal Brasil, nós temos mais de 30 unidades espalhadas entre Brasil, Argentina, Costa Rica e Venezuela. Temos cerca de 17 mil empregados, uma capacidade de produção anual de 12,5 milhões de toneladas de aço e 7 milhões de toneladas de minério de ferro. Desenvolvimento sustentável é algo que nos remete a uma visão de longo prazo, e o desafio de garantir que, em 2050, a população do planeta tenha uma boa qualidade de vida, mas levando em consideração uma quantidade finita de recursos. O mundo, através da ONU, definiu suas metas até 2030 por meio de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis. Estamos na chamada década da ação. Precisamos ser mais efetivos e criar camadas de eficiência para conseguir que os recursos finitos sejam suficientes para a população. Mas é importante pensar não só nas metas em si, mas também no valor que existe por trás delas. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável busca, para as gerações atuais e futuras, equacionar essas 3 perguntas que estão no slide. Na ArcelorMittal, nessas 10 diretrizes, nossas 10 diretrizes de sustentabilidade, estão conectadas com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O aço tem um papel vital a desempenhar na economia circular de baixo carbono no futuro. Nossa cultura de integridade objetiva alcançar todos com quem interagimos dentro e fora da organização. Ela se baseia em 3 pilares fundamentais: honestidade e transparência, respeito e dignidade e exemplaridade, os quais se desdobram em 8 princípios descritos neste slide. É essencial que haja coerência entre o que a companhia prega e o que seus líderes fazem no dia a dia, o que reforça a importância do exemplo. É essencial um código de conduta que reflita de forma clara os comportamentos desejáveis e um canal de denúncias efetivo que receba e apure eventuais irregularidades. É essencial que haja oportunidade para o diverso, um ambiente sem discriminação e o respeito com a situação de cada indivíduo. O Programa de Diversidade e Inclusão da ArcelorMittal Brasil foi criado em 2019 para estabelecer uma cultura de respeito e valorização das individualidades no ambiente de trabalho. Com a atuação voluntária de cerca de 1.300 colaboradores, o trabalho se organiza em 4 grupos de afinidades: o grupo de pessoas com deficiência, o grupo de equidade de gênero, o de diversidade racial e o LGBTI+. Em 2019 e 2020, a empresa aderiu a 4 importantes compromissos externos: a ONU Mulheres, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a Rede Empresarial de Inclusão Social e a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial.
Em março desse ano, a ArcelorMittal Brasil anunciou a meta de ter 30% de mulheres entre seus empregados e 25% de mulheres na liderança. Compromisso esses a serem atingidos até 2030. Estamos passando por mudanças motivadas por quebras de paradigmas importantes em todo o mundo, como a transição de uma economia baseada na manufatura para outra apoiada no consumo de serviços e soluções. A cada momento, novas tendências e tecnologias surgem, proporcionando novas oportunidades a serem exploradas. Como sabemos, o aço é o metal mais consumido no mundo e, por essa razão, seus impactos em termos absolutos são consideráveis, não apenas no seu processo de produção, mas em toda a cadeia que ele movimenta, tanto na parte de aquisição de insumos e matérias-primas, quanto no seu uso na construção civil, setor automotivo, linha branca e embalagens. Essa é a principal equação que precisa ser resolvida. A tensão entre o curto e o longo prazo é muito maior do que a tensão entre o lucro e os impactos socioambientais. O olhar para frente nos permite falar e pensar no caminho a trilhar. E as perspectivas do aço, em razão do aumento da população, da sua urbanização, e com o otimismo de que 2,3 bilhões de pessoas sairão da pobreza para a classe média, é que chegaremos a 2,6 bilhões de toneladas de aço a serem produzidas em 2050. Isso significa que não podemos apenas pensar em eficiência, mas também na efetividade e circularidade do seu uso, caso de fato queiramos que a sociedade atinja os objetivos do desenvolvimento sustentável. Dentre todos os materiais, acreditamos que o aço está muito bem posicionado. Ele é o material mais reciclado no mundo, consegue recuperar suas características originais sem perda de propriedades. Tudo isso faz com que o aço tenha valor econômico no final da sua vida. E é a partir das nossas 10 diretrizes de sustentabilidade, associadas às características inerentes dos nossos produtos, que trabalhamos ao longo de toda a cadeia de produção. Adotamos, assim, as certificações multi-stakeholders, chave para compreendermos o que as diversas partes interessadas consideram o que é produzir minério de ferro e aço com responsabilidade. Temos metas de certificação para os próximos anos, tanto na norma IRMA, iniciativa voltada para a mineração, quanto no Responsible Steel, iniciativa voltada para o aço, em todas as nossas operações no Brasil. Além disso, olhamos para o nosso processo e temos grandes ambições, dentre as quais nos tornarmos carbono neutro. Por fim, olhamos como podemos auxiliar nossos clientes a tornar o uso do aço mais eficiente, mais efetivo. Para isso, temos a iniciativa do Stelligence, o uso inteligente do aço na construção civil, e o S-Motion, o aço em movimento, voltado para o setor automotivo. Essas iniciativas acabam sendo a forma como nós materializamos as nossas diretrizes de sustentabilidade. As certificações multi-stakeholders que perseguimos são o caminho mais adequado para materializar a pauta ESG. O Responsible Steel tem como objetivo maximizar a contribuição do aço para a sociedade, passando pelo fornecimento responsável, sua produção e uso, incluindo o fim de vida. A IRMA busca agregar às minas valor e gestão adequada na mineração por meio daqueles 4 princípios fundamentais descritos no slide.
O Responsible Steel tem sido um case de sucesso. A ArcelorMittal capitaneou a sua criação e hoje o Responsible Steel é uma sociedade sem fins lucrativos, com participantes que englobam o setor de finanças, setor automotivo e ONGs de renome, que hoje qualificam as empresas e orientam o grau de risco socioambiental para os seus fornecedores. Neste ano, tivemos as primeiras empresas certificadas na Europa. E a nossa meta é que no Brasil tenhamos a ArcelorMittal Tubarão já certificada ainda em 2021. Indo ao encontro da produção de um aço responsável, nós traçamos uma estratégia em nossa unidade da ArcelorMittal Tubarão, localizada no Espírito Santo, para reduzir a nossa dependência da fonte de água doce compartilhada com a sociedade, que é o Rio Santa Maria da Vitória. Durante os anos de 2015 e 2016, nós passamos por uma severa crise hídrica no estado. Na ocasião, chegamos a reduzir nosso consumo de água doce em 35%, de forma sustentável e permanente, sem reduzir a nossa produção. O nosso plano diretor de águas, definimos 2 linhas de atuação prioritárias. A primeira foi o investimento em uma planta de dessalinização de água do mar, que nós inauguramos no último dia 14 de setembro desse ano. A maior planta de dessalinização do Brasil. Essa planta está trazendo maior segurança hídrica para nós e para a sociedade. Temos a capacidade com ela de reduzir em até 30% o nosso consumo de água doce do Rio Santa Maria. A segunda linha foi empreendida junto ao governo do Estado. Seremos a primeira produtora de aço no Brasil a consumir água doce a partir do efluente de esgoto tratado em escala industrial. E isso vai nos garantir uma redução adicional de consumo de água do rio da ordem de mais 30%. Estabelecemos também um projeto em parceria com o poder público e a sociedade para apoiar a proteção das nascentes do rio através de doação de cercas e morões, visando acelerar a revegetação da região. Nossa meta é se tornar carbono neutro em 2050. Nesse contexto, o aço é responsável globalmente por 7% a 8% das emissões mundiais de gás de efeito estufa. Como empresa produtora de aço líder mundial, estamos comprometidos com os objetivos do Acordo de Paris. Isto significa que precisamos reduzir significativamente nossa pegada de carbono. Em 2019 e 2020, nosso grupo lançou relatórios abertos ao público com a grande meta de ser carbono neutro até 2050. Recentemente, lançamos os nossos desafios regionais com metas intermediárias. Aqui no Brasil, nos comprometemos em reduzir as emissões específicas em 10% até 2030. E entendemos que, a partir de 2030, as tecnologias de ruptura para a produção de aço com baixa emissão de CO2 estarão maduras e acessíveis. No médio prazo, até 2030, nosso compromisso de redução de 10% será obtido pelo aumento do uso de sucata no processo, a utilização de gás natural e biomassa e evoluir ainda mais na eficiência energética. Para cumprir esse objetivo, precisaremos de condições e suporte de políticas públicas. Para atingir a neutralidade, a ArcelorMittal definiu, no momento, 2 caminhos. Um deles passa pela mudança de processo para a DRI, utilizando gás natural em um primeiro momento, e, posteriormente, quando houver disponibilidade, o hidrogênio, preferencialmente verde. A segunda rota é a chamada do Smart Carbon, e propõe a otimização do processo atual da via integrada por meio de várias iniciativas que trabalham a circularidade do carbono, a sua captura e uso e, por fim, seu armazenamento. No nosso caso, aqui no Brasil,
temos a vantagem de poder avaliar quais as tecnologias disruptivas que estão em fase de teste na Europa melhor podem se adaptar às nossas condições. Tendo em mente que desejamos liderar globalmente a agenda de descarbonização da indústria do aço e sabendo que boa parte das tecnologias estão em desenvolvimento, lançamos o X-Carb, que é um processo que reunirá todas as atividades e produtos de aço fabricados com baixa emissão de CO2 ou zero carbono na ArcelorMittal, bem como as iniciativas mais abrangentes e projetos de inovação verde, em um único esforço para se alcançar progresso na neutralidade de carbono. O X-Carb é uma importante estratégia intermediária que permite fornecer a determinados clientes aços com baixíssima emissão de CO2, contribuindo para a redução da pegada de carbono, bem como fomentar empresas disruptivas que possam desenvolver tecnologias aplicáveis ao setor. Espero que durante a apresentação tenha ficado claro que a questão não é se devemos mudar de uma economia linear para uma circular e de baixo carbono, pois a mudança já está ocorrendo. A questão é a velocidade dessa transição. Mas, para acelerar a transição, políticas públicas são necessárias. Nós fazemos aço, nós entendemos as tecnologias que funcionam. Nós temos condições de trabalhar na nossa cadeia com novos modelos de negócio. Uma vez compreendendo essa necessidade, já conectadas com as demandas da sociedade, nós temos que dialogar para que tais políticas e financiamentos ocorram, não para proteger a nossa forma de fazer, mas sim para auxiliar a transformar as expectativas da sociedade em realidade. Essa crise que nós estamos atualmente passando nos deu a oportunidade de projetar esse futuro. Espero que agora fique mais fácil entender o nosso grande desafio. O mundo que nos espera passa por uma projeção nossa de cenários desejados. A questão é como tornar esse desejo uma realidade. A ArcelorMittal busca auxiliar na criação desse mundo do amanhã, fazer parte dele e mostrar que é possível, sendo protagonista nesse caminho e conscientizando nossos clientes e fornecedores. Um bom exemplo disso é essa foto que está no fundo do slide, na parte esquerda, que é o nosso futuro escritório central corporativo em Luxemburgo, que está sendo construído de forma a ser 100% reusável no futuro. Obrigado a todos. Agradecemos, então, a apresentação do senhor Benjamin Mário Batista Filho e, na sequência, convidamos a senhora Silvia Nascimento para a sua apresentação. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui hoje, junto aos meus colegas de instituto, participando do painel da indústria siderúrgica e sustentabilidade. AVB, Aço Verde do Brasil. A AVB é hoje um case de sucesso no setor, o que a maioria das empresas esperam atingir em 2030 e 2050, a AVB tem hoje. Nós somos a primeira usina siderúrgica de aços longos do mundo certificada a carbono neutro. A AVB tem o DNA da sustentabilidade. Ela foi construída e projetada para produzir aço verde desde o primeiro dia de operação. 100% das nossas atividades são feitas com energias renováveis e não utilizamos nenhum tipo de combustível fóssil no nosso processo. A AVB é uma usina instalada em Açailândia, no Maranhão, que tem 600 mil toneladas de capacidade ano e que gera mais de 2.300 empregos no estado. É importante dizer que a AVB é uma empresa que trabalha 100% verticalizada. Nós dominamos desde o reflorestamento até a produção do aço longo.
e estamos estrategicamente localizadas numa região onde temos facilidade para o recebimento das matérias-primas, que é o minério de ferro que vem da mina de Carajás da Vale, e do recebimento do nosso carvão vegetal, onde temos grandes maciços florestais no entorno da usina. E temos também muita facilidade para escoar a produção de produto acabado, através do modal ferroviário, rodoviário e marítimo. A AVB produz todo o mix de produtos de aço longo. Produzimos fio-máquina, vergalhão, embarra, rolo e tarugo. E também temos, dentro da usina, uma ASO. Produzimos gases como oxigênio, nitrogênio e argônio, que são necessários no nosso processo produtivo e também são produtos comercializados. O que é a AVB? A AVB foi uma empresa que nasceu já com o compromisso da sustentabilidade. Quando esse projeto começou há mais de 10 anos atrás, nós projetamos, junto com os fornecedores de equipamento, e procuramos tecnologias que nos permitissem produzir o aço verde desde o começo, usando a rota do carvão vegetal e tentando utilizar todos os subprodutos e gases do processo produtivo. A empresa investe maciçamente em reflorestamento e em tecnologias através de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias a cada dia. Os resultados do nosso inventário de CO2 mostram que, de forma consistente e contínua, desde o início das nossas operações em 2018, as nossas emissões de CO2 são reduzidas ano a ano. Os nossos certificados são feitos através do protocolo GHG, que no Brasil é controlado pela Fundação Getúlio Vargas, e também com a chancela da World Steel. Eu trouxe aqui as principais medidas que foram implantadas ano a ano, que permitiram com que as nossas emissões fossem não só reduzindo, mas também melhorando o processo. Quando começamos em 2018, já começamos com 100% de carvão vegetal como carga, já usavam 100% da escória produzida pela empresa para produzir cimento e usamos os gases do processo na cearia. Em 2019, nós passamos a usar os gases do processo também na laminação e tivemos a certeza de estar comprando 100% da nossa energia elétrica através de certificados que nos dessem a garantia de que ela era renovável. Ano passado, entramos com a utilização da escória no LD, a reciclagem da escória do LD. E esse ano e ano que vem, temos grandes novidades acontecendo. Estamos terminando a construção de uma termoelétrica de 12 mega, que vai ser responsável por gerar 30% da energia que nós precisamos para produzir. Isso no momento em que o país está passando por um possível racionamento energético é muito importante. Estamos também entrando em operação com um método de produzir patenteado próprio, de fazer o carvão, que deve dobrar o nosso rendimento de lenha. Estamos finalizando a construção de uma planta de briquete, que vai aproveitar os últimos resíduos sólidos da empresa, que ainda não tinham destino, que é o pó de balão, a carepa da laminação, a lama do alto forno. Com eles, a gente pretende introduzir esse briquete no forno e chegar a reduzir de forma importante o consumo de minério e de carvão vegetal. E, com isso, também vamos nos transformar na primeira usina siderúrgica livre de pátio de resíduos. É importante dizer, quando as pessoas veem o resultado de emissão da AVB, sempre nos perguntam se a gente leva em consideração os créditos de carbono que existem, que são hoje catalogados, comprovados, do reflorestamento. E a resposta é não. Na equação do protocolo GHG, eles não permitem que você coloque os créditos de carbono que são gerados durante a captura desse CO2 no crescimento, nos 7 anos de crescimento do eucalipto. O carvão ele é considerado uma matéria-prima neutra, ele entra com 0 na equação. E você vai abaixando as suas emissões em cima do que você consegue fazer de dar destino
aos seus subprodutos e aos seus resíduos. Esse assunto ele é muito interessante e importante, porque empresas siderúrgicas e de outros setores, como papel e celulose, que têm grandes extensões de terra com reflorestamento, se essa regra for mudada, e ela vai ser discutida na COP26, as empresas que têm a rota do carvão vegetal ou que têm grandes maciços florestais vão ser grandes geradoras de créditos de CO2. E teremos números muito mais interessantes do que já temos hoje. Eu coloquei ali uma simulação, se fosse considerada a remoção desse CO2 do reflorestamento na equação, se mudasse, né, a fórmula matemática da equação do protocolo GHG, e a gente pode ver que o volume de CO2 que as florestas retiram da atmosfera durante os 7 anos de crescimento, durante a fotossíntese, ele é muito maior do que ele é emitido quando você transforma a madeira em carvão e de quando você produz o ferro-gusa, que é o estágio anterior da aciaria. Com isso, a cada quilo de aço produzido com carvão vegetal, na rota do carvão vegetal, se a regra mudar, nós teremos 1,1 toneladas de CO2 retirados da atmosfera. Com isso, a AVB se tornará uma grande geradora de crédito de carbono. Outro compromisso muito forte dentro da AVB é o S do ISD, é a parte social. Nós somos uma empresa instalada no Maranhão, numa pequena cidade chamada Açailândia, que tem 114 mil habitantes. Na cidade de Açailândia, a gente gera hoje mais de 1.600 empregos, com o salário médio de nossos funcionários de 2,4 salários mínimos. E trabalhamos fortemente na capacitação de profissionais para os moradores da região e da própria cidade. Ao longo desses últimos 10 anos, já formamos mais de 1.100 jovens em cursos profissionalizantes em parceria com o Senai. E estamos hoje oferecendo o primeiro curso de técnico em siderurgia na região Norte e Nordeste. Hoje, a AVB, junto com o Senai, oferece uma série de cursos profissionalizantes na região, técnica em automação, eletromecânica, metalurgia, informática, soldador, para garantir a nossa sustentabilidade. A sustentabilidade, ela hoje, de uma empresa localizada num estado onde é mais difícil a mão de obra, você não tem que preocupar só com as matérias-primas. O capital humano, para nós, ele é tão importante quanto as matérias-primas. Outra coisa muito interessante que nos trouxe muita felicidade e honra esse ano foi a oportunidade, através do nosso oxigênio, de doar, num momento tão difícil que o Brasil passou, que o povo brasileiro passou com a Covid. Em janeiro, fizemos uma doação de 300 mil metros cúbicos de oxigênio para o governo do Amazonas, e desde abril estamos doando para o governo do Maranhão de forma contínua, e vamos fechar o ano aí com 400 mil metros cúbicos de oxigênio doados, oxigênio esse que a empresa abriu mão da comercialização e que está garantindo o fornecimento da região. Esse oxigênio, como eu disse, ele é necessário para o nosso processo produtivo, mas existe uma sobra da nossa fábrica de oxigênio, e essa sobra, até hoje, era comercializada, e agora estamos fazendo essas doações. Aqui uma visão geral, que dá essa visão da verticalização. A gente sai desde o plantio da árvore até o aço laminado, até os nossos produtos finais. E aqui é o G, né? A AVB é uma empresa familiar, de capital fechado, mas que tem trabalhado nos últimos 15 anos de forma forte e contínua para atingir as melhores práticas de governança, de compliance. Temos hoje vários diretores de mercado, temos um conselho de administração com conselheiros externos, e estamos procurando nos adequar a nos transformar numa empresa padrão CVM. Muito obrigada. Agradecemos, então, a apresentação da senhora Silvia Nascimento. Agradecemos aos palestrantes do painel e convidamos agora o moderador, senhor Fernando Gabeira, para conduzir este debate. Com a palavra, senhor Fernando Gabeira. Bom dia a todos. Antes de iniciar a leitura das perguntas que já chegaram, eu gostaria de expressar a minha satisfação por estar
participando desse encontro sobre a sustentabilidade da indústria do aço. É um encontro, no meu entender, muito importante, cuja importância, inclusive, transcende a própria indústria do aço. Ela é importante para a humanidade, uma vez que os esforços de todo o planeta para reduzir suas emissões dependem, eu digo, parcialmente, dos avanços também na indústria do aço. E vou iniciar as perguntas. Eu queria começar com uma pergunta que me ocorreu, mas eu tenho a impressão de que os próprios participantes desse debate, através das suas perguntas, já satisfazem um pouco a minha curiosidade. A minha pergunta inicial seria o que a indústria do aço espera das políticas públicas, do governo, não é? Dos legisladores. Eu tenho observado, por exemplo, uma atitude mais agressiva no campo da sustentabilidade em alguns governos, como o do Joe Biden, especificamente na busca de soluções para a indústria do aço, soluções tecnológicas e que podem realmente mudar a qualidade da produção. Não sei se a China também está voltada parcialmente para isso. Há preocupações na Europa, especificamente na Suécia. Eu sei que também há essa preocupação, mas ao invés de fazer essa pergunta geral, eu percebi que algumas das perguntas já envolvem, de uma certa maneira, essa presença das políticas públicas. Então, eu vou começar com as perguntas realmente do público. A primeira delas é endereçada ao Fernando Pires, ao Benjamin Batista ou a Silvia Nascimento. Um de vocês escolhe para responder. Era a seguinte: a União Europeia e alguns outros países estão estudando a implantação de mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, Border Tax Adjustment. Isso prejudicará as exportações dos produtos brasileiros, incluindo o aço, para esses países? O governo brasileiro deveria também começar a pensar em termos desse mecanismo de ajustamento aqui no nosso país? Então, começo eu. Obrigado, Gabeira, pela pergunta. Naturalmente, o que a gente tem que ver, o importante na questão do Carbon Tax Adjustment é você nivelar o nível de competitividade dos diversos países. Então, a preocupação da comunidade europeia, agora a gente está fazendo um esforço tremendo aqui, incorrendo em 100, 150 dólares ou euros por tonelada de custos para tentar levar a nossa indústria transformar a indústria mais verde, enquanto, do outro lado do mundo, o pessoal está fazendo aço com carvão. Então, esse nível de nivelamento ambiental é importante. O que a gente tem que ver é se, por trás dessas intenções de nivelamento ambiental, tem algum tipo de medida protecionista. Por isso que isso, na minha opinião, isso vai ter que ser muito bem medido, né? Vai ser muito bem medido, mas isso não afeta tanto o Brasil. Isso aí, acho que o pessoal está olhando mais lá para a Ásia. O Brasil tem uma rota mais limpa. Mas essa é a dificuldade. Se todos os países começarem a elevar os seus níveis de proteção, a gente vai ter uma dificuldade no comércio internacional. O reflexo seria aí por aí. Perfeito. A nossa companhia tem uma base grande na Europa, ArcelorMittal, e o nosso programa de descarbonização lá na Europa prevê a redução das emissões de carbono até 2030 em 35%. E o investimento que nós precisamos fazer para chegar lá é estimado à ordem de 10 bilhões de dólares. Então, a nossa companhia e os demais produtores de aço europeus estão defendendo a implantação do Border Tax exatamente para que
não haja um surto de importações de aço de países que não estão fazendo a mesma coisa, né? Entendemos que o tema, tanto na Europa, é um tema bastante complexo, não está sendo ainda, não tem toda a regulamentação definida. Esse tema vai ser amplamente discutido na COP26, agora em Glasgow, né? E o grande temor de todo o setor siderúrgico mundial é que esse tipo de medida se transforme, de fato, numa medida protecionista, não, na verdade, uma medida de proteção, né, à eficiência da produção de aço, né? Na América do Norte também já existem vários movimentos do governo Biden no mesmo sentido, né? A situação da Europa não tende a afetar dramaticamente as exportações brasileiras, porque a Europa não é o grande importador de aço do Brasil. A gente exporta alguma quantidade para lá, mas não é. Nossos principais mercados de exportação são outros, né, mercados Brasil. De qualquer forma, o nosso entendimento, não só na nossa empresa, mas também aqui no Aço Brasil, é de que essas medidas forem adotadas lá fora, né, aqui no Aço Brasil, nós estamos advogando que o governo brasileiro adote as medidas de reciprocidade, para que proteger também o nosso mercado doméstico contra essa mesma situação. Então, acho que o assunto ainda está numa discussão preliminar, ainda vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas, de qualquer forma, é um assunto que vai ter um debate mundial sobre o tema e tem que encontrar um tipo de solução que não favoreça uns em detrimento dos outros, né? Essa é a minha opinião. Bom, na AVB, qualquer tipo de medida nesse sentido seria extremamente benéfico. A nossa empresa já é carbono neutro, mas a gente acredita que, como o Fernando disse, a produção de aço brasileira já se encontra numa situação muito melhor do que a maioria dos outros países. A rota da produção brasileira já é mais limpa, já é menos poluidora do que a dos outros países. E o que é importante que o governo brasileiro se posicione, que realmente tais medidas sejam para incentivar a diminuição das emissões, incentivar as empresas a sempre melhorar a maneira de produzir, que isso não se transforme em medidas protecionistas que dificultem a venda legítima do produto. Muito bem. A segunda pergunta é endereçada ao Fernando Pires. É uma pergunta que, de uma certa maneira, ele já abordou na sua exposição, mas possivelmente ele queira aprofundá-lo. É o seguinte: qual é o impacto do desempenho ambiental atualmente na reputação e no valor de mercado das empresas? Obrigado novamente pela pergunta. Hoje você já tem diversas evidências empíricas de fato, o desempenho das companhias listadas, os seus têm sido mais valorizadas, né? As empresas que têm melhores critérios de ESG estão negociando a um certo prêmio em relação a seus peers que não têm essas métricas tão bem estabelecidas. Então, isso já... alguns artigos acadêmicos, né, são um pouquinho mais rigorosos, algumas evidências são mais dúbias, mas no mercado, de uma maneira geral, há um entendimento de que as companhias que estão cuidando, como eu comentei, de uma forma mais diligente desses processos, mereçam um prêmio, porque você como investidor, você está mais protegido. Você é uma companhia que está cuidando, olhando 360 graus, e você tem menos riscos reputacionais, riscos de ser pego de surpresa por algum tipo dessas questões que são, pela natureza, né, desses eventos, elas são escondidas, né? Essa é a grande dificuldade de nós, investidores. Fenômenos da natureza, eles são cumulativos e invisíveis. E aí, quando as coisas acontecem com uma intensidade, com uma severidade muito aguda. Então, há uma percepção de que os investidores estariam melhor protegidos em empresas que estão cuidando das suas reputações ambientais, sociais e de governança, sem dúvida. Eu vou aproveitar para
apresentar em conjunto as perguntas 3 e 4, porque elas me parecem convergentes e complementares. Já foram parcialmente respondidas pelo Benjamin Batista, mas é importante também que ele responda de novo, e a Silvia Batista também é convidada, a Silvia Nascimento, perdão, é convidada também a participar dessa resposta. As duas perguntas são, eu vou ler cada uma, mas vocês vão perceber que são convergentes. Atualmente, uma das grandes preocupações no país é a crise hídrica, que sinaliza possível dificuldade tanto em relação ao abastecimento de água, como ao fornecimento de energia elétrica para as empresas. Como a ArcelorMittal e a Aço Verde do Brasil poderão continuar suas operações caso haja necessidade de racionamento de água ou de energia? A pergunta que eu acho articulada com essa, que eu vou fazer junto, é destinada ao Benjamin Batista e já foi parcialmente respondida por ele. O mar sempre esteve próximo à empresa, mas agora vocês decidiram dessalinizar essa água. Por que investir agora, e já que a dessalinização é uma tecnologia relativamente cara e que consome energia? Portanto, estão aí as duas perguntas, articuladas uma com a outra, vocês podem responder à vontade. No caso da nossa planta lá no Espírito Santo, nós tivemos essa crise em 2015, 2016, e fomos nós fomos racionados, e em função disso a gente conseguiu reduzir de forma estruturada o consumo de água em 35%. Nós estudamos bastante o tema, e nós vimos não só o IPCC lá de 2015, mas como também próprias projeções da Agência Nacional de Água em 2016, previam que o Brasil, e em particular a região sudeste, né, seria objeto de outras crises hídricas nas próximas décadas, né? Então, nós queríamos procurar uma solução definitiva, e essa solução definitiva passou por esse processo de dessalinização de água do mar. A nossa planta lá no Espírito Santo, ela tem algumas características que eu diria que são únicas em termos da siderurgia, até porque a gente já usa 96% da água nossa é água do mar, né? Nós somos autossuficientes e autoprodutores de energia elétrica, né? Nós temos lá no nosso site várias termoelétricas que usam todos os gases gerados no processo. Nós produzimos 500 mega. Quando a gente está operando a plena capacidade, a gente consome, inclusive, menos do que isso. A gente tem até um excedente de eletricidade que a gente coloca no grid, né? E todo o sistema de refrigeração, né, das caldeiras, né, desse sistema de produção de energia é feito com água do mar, com troca de calor. Então, nós já tínhamos um processo de captação de água do mar muito grande e processo de devolver essa água de mar depois para o mar. Então, em função disso, quando a gente foi analisar as alternativas, a planta de dessalinização fazia muito sentido, porque esse sistema de captação já estava funcionando, né? Então, o que a gente fez lá foi colocar essa primeira planta, fizemos um projeto que é modular. Esse projeto pode receber mais 2 outras plantas com a mesma capacidade. No nosso caso, não é o problema dessa tecnologia de osmose reversa, é realmente caro, porque precisa muita eletricidade, né? Mas a gente colocou várias tecnologias novas nessa planta, que a gente consegue recuperar 50% da energia utilizada no bombeamento sob pressão dessa água que passa pelas membranas da osmose reversa, né? Então, o consumo de energia da planta de salinização é baixo, é 3 mega. Né? Como nós produzimos 500 mega, é menos de 1% daquela energia que a gente já tem dentro de casa, né? De modo que essa foi a razão fundamental. Se vier uma outra crise hídrica no Espírito Santo, né, no curto prazo, nós temos a possibilidade
de conviver com a redução adicional de 30% da água que a gente está tomando lá do Rio Santa Maria, né? Se essa coisa prolongar mais uns 2, 3 anos, até lá, essa nova estação de tratamento de esgoto que vai ser construída pelo Estado dentro do nosso site, e que nós já nos comprometemos a comprar toda a água desse efluente para uso industrial, né? Isso vai permitir lá na frente que a gente consiga reduzir também mais 30%, de modo que a gente está aí com uma situação bastante confortável. Se uma crise voltar a acontecer, né, nós acreditamos que nós vamos ter água para poder operar a planta com a sua totalidade. Em relação a qualquer racionamento de energia, como eu disse, enquanto a gente estiver produzindo, nós somos autoprodutores, de modo que não vai nos afetar. A AVB também está numa situação bastante confortável. Primeiro que nós estamos localizados no Nordeste, onde o racionamento, muitas vezes, é menos severo ou não existe em relação ao Sul e Sudeste. O outro que nós estamos entrando em operação agora, provavelmente fevereiro, março, com a nossa termoelétrica, que vai ser responsável pela produção de 12 mega, que equivale a 30% do nosso consumo atual hoje. Então, se eventualmente tivesse um racionamento até 30% da energia que a gente consome, a gente estaria numa situação confortável. Como eu disse, 100% dos processos, dos subprodutos, da própria água que é utilizada dentro da empresa é através de circuitos fechados da ETA, da Estação de Tratamento de Água. Então, a nossa captação de água nova para a produção ela é de menos de 5% da água utilizada no processo. O racionamento é, sim, um problema sério no Brasil, mas eu acredito que não vai afetar a AVB, pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Há uma pergunta mais para a Silvia Nascimento, que é a seguinte: quando a Aço Verde do Brasil começou o planejamento para ser uma usina de carbono neutro? Ok. Como eu disse, a AVB foi uma empresa projetada, planejada, desde o primeiro dia, né? O nome, a gente batizou Aço Verde do Brasil, que a gente sonhou, planejou a empresa desde o primeiro momento para ser carbono neutro. Esse projeto começou em 2008, foi um projeto que teve um capex, um investimento e um tempo de execução maior do que uma usina normal, porque vários equipamentos tiveram que ser desenvolvidos junto aos fornecedores de forma específica. Muita coisa foi criada para o nosso processo, não se existia essa tecnologia na época. Então, foi um projeto demorado, mais caro, mas que permitiu que, desde o primeiro dia de operação, a gente já começasse como carbono neutro. Vários dos fornecedores desenvolveram esse processo junto conosco, partindo de premissas que a gente tinha muito bem definida e clara, que era a utilização 100% da rota do carvão vegetal, utilização dos coprodutos, de 100% dos gases gerados no processo, seja para reaquecer o tarugo, seja para rodar as termoelétricas, essa economia circular, né, nada mais do que a reciclagem, a reutilização de tudo que é possível, sempre foi planejado desde o primeiro dia do início do projeto. Bem, eu pensei em fazer uma pergunta, minha mesmo, porque nós estamos nas vésperas de um ano eleitoral. Eu queria saber o que o governo poderia fazer, como ele poderia contribuir para a sustentabilidade da indústria do aço. Mas eu vejo que chegou aqui uma pergunta que atende a essa minha curiosidade. A pergunta é a seguinte: poderiam citar exemplos de políticas que acreditam que possam promover o apoio às usinas e efetuarem as mudanças para tecnologias mais limpas no processo de produção com base alto forno?
e salvaguardar essa indústria durante o alto investimento de longo prazo? Na Europa, onde a gente está na vanguarda do desenvolvimento dessas novas tecnologias disruptivas envolvendo alto forno, né, tem duas alternativas. Dependendo do tamanho do alto forno, é possível que você possa transformá-lo, né, num procedimento parecido com HBI, que possa, numa primeira etapa, fazer redução com gás natural e, mais lá na frente, com hidrogênio. Mas isso só dá para fornos pequenos. Para fornos maiores, né, o grande movimento nosso lá são essas tecnologias de captura de carbono, uso de carbono e estocagem de carbono. Nós estamos desenvolvendo várias tecnologias junto ao nosso centro de pesquisa, né, visando a gente conseguir, até 2030, ter tecnologias já comprovadas que possam ser aplicadas nos diversos outros altos fornos que nós temos na ArcelorMittal. Essas tecnologias todas estão sendo financiadas por órgãos europeus, né, de pesquisa, que estão ajudando no financiamento do desenvolvimento dessas tecnologias. Isso é uma coisa que é óbvio que qualquer governo que tenha um interesse em desenvolver essas tecnologias também pode fazer, né? Aqui no Brasil, o Instituto Aço Brasil acabou de, né, mencionar o nosso position paper sobre a descarbonização, no qual a gente está já indicando várias contribuições, né, dos diversos governos para esse fim. Lá no Canadá, a nossa empresa está fazendo uma coisa diferente, também com a ajuda do governo canadense. O governo canadense colocou lá, fundo perdido, mais de $1 bilhão canadenses para a gente transformar, né, a produção de aço da Dofasco, que tem 2 altos fornos que já estão em final de vida útil, nesses próximos 5 anos deveriam ser reformados, né, a gente vai sucatar esses altos fornos e criar, né, unidades de redução direta, primeiro com gás natural e depois com hidrogênio também para fazer aço limpo, né? Então, tem tecnologias também que possam mitigar na área de usina integrada a alto forno, que é a captura de CO2 direto da atmosfera, que você pode mitigar fazendo isso com emissões remanescentes de processo ainda de produção integrada com alto forno. Então, tem várias diferentes tecnologias que o nosso grupo está desenvolvendo, mas, com certeza, essas tecnologias semelhantes ou outras estão sendo desenvolvidas no Japão, estão sendo desenvolvidas em vários outros lugares do mundo. Ainda está muito incipiente para dizer quais dessas novas tecnologias vão ser aquelas que vão ter o sucesso e permitir que a gente possa ainda conviver, né, com as operações de alto forno. O problema de alto forno não é o uso do carvão, é o que a gente pode fazer para evitar, né, que o CO2 vá para a atmosfera. Tudo aquilo que está desenvolvendo é que a gente tenha esse processo de recirculação desse CO2, né, de modo que a gente não coloque ele na atmosfera. Outra pergunta que acaba de chegar. A Silvia vai responder? Sim, eu queria dizer que eu acho que uma maneira que o governo brasileiro tem de incentivar rapidamente esse mercado de redução de CO2, no setor siderúrgico, principalmente, através de linhas de créditos específicos para pesquisa, desenvolvimento, compra de reflorestamentos, investimento em novas tecnologias, porque, enquanto se discute preço de crédito de carbono, certificado, qual país aceita, enfim, quando as regras do jogo ainda não estão claras mundialmente falando, eu acredito que o governo brasileiro pode, de maneira efetiva e rápida, ajudar as empresas através de recursos financeiros ou linhas específicas subsidiadas, porque o setor siderúrgico é um setor de capital intensivo, qualquer investimento, qualquer nova tecnologia requer muito dinheiro, muita pesquisa, muito tempo,
E é uma maneira que o governo tem de dar um apoio para as empresas enquanto cria-se a regra universalmente aceita, vamos dizer assim. Muito bem. A pergunta que chegou agora, vocês podem escolher, talvez o Fernando ou a Cristina respondam. Recentemente, a China freou a sua indústria siderúrgica para atender a planos de emissão de carbono. Isso pode representar uma oportunidade a mais para a exportação da indústria brasileira? A China ela tem feito mudanças em relação, porque é uma grande emissora de carbono, já que grande parte da sua matriz provém do uso de carvão, né, para aquecimento, enfim, várias finalidades. Mas é preciso lembrar que existe um excesso de capacidade de produção de aço no mundo superior a 500 milhões de toneladas, grande parte das quais são oriundas da China. Então, ainda que ela venha se adequar, ainda existe um excesso de oferta no mundo e vários países, isso vai ser dito inclusive no painel 2, adotaram medidas de proteção de seus mercados, como o caso da seção 232 dos Estados Unidos e vários países com salvaguardas. Então, existe aí todo um processo no mundo de guerra de mercado que trava um pouco as exportações, aliado a essa questão de excesso de capacidade. Mas o nosso setor é extremamente competitivo e, nesse momento, no período da pandemia, nós, como já foi dito pelo Faraco na abertura, nós priorizamos o abastecimento do mercado interno. Mas, assim que a situação se regularize, nós já estamos fornecendo aqui no mercado doméstico em patamares, inclusive, superiores ao período pré-pandemia, nós voltaremos a exportar, porque nós temos condições competitivas de exportação. Complementando rapidamente, se permite, na verdade, assim, a China é fundamental nessa história, né? No aço especificamente, assim, é onde está a maior capacidade. No passado, que a gente viu a China hesitando numa estratégia stop and go em relação à questão ambiental, sempre com uma prioridade em relação a crescimento. Então, falava de sensibilidade ambiental. Quando o PIB caía, eles de novo aceleravam. E agora o commitment foi mais explícito. Então, a gente tem que ver se, de fato, eles, e como parece ser, estão mais nessa agenda ambiental, inclusive dizendo que é a prioridade a questão ambiental, inclusive a crescimento de PIB. Mas eles sempre têm alguma coisa tricky que coloca que as questões de alimentação e energia são princípios estratégicos lá, e os princípios estratégicos, de certa forma, podem voltar a ter prioridade em algum momento. Mas, só para uma colocação assim, a China tem que participar ativamente dessa agenda, e esse commitment deles é muito importante a gente acompanhar isso, se vai ser crível ou não. Acredito que sim. Uma pergunta aqui, destinada ao Benjamin, creio. Foi apresentado no painel que o Brasil está bem posicionado para a descarbonização da indústria. Nesse sentido, gostaria de saber por que a meta de redução das emissões da ArcelorMittal é menor no Brasil, menos 10%, do que a global, menos 25%, até 2030. O Brasil está melhor posicionado nessa questão de carbonização, né? Foi apresentado aí porque nós temos uma parcela muito grande da produção de aço brasileira, que é feita por mini-mills com uso de sucata, né? E também uma parcela bastante significativa que usa carvão vegetal, né? Não é o caso, né, do somatório da ArcelorMittal aqui no Brasil, né? Nós ainda temos mais da metade da nossa produção de aço aqui no Brasil pelo método de usina integrada, né, que é a nossa planta de Tubarão, que responde por pouco mais de 7 milhões de toneladas. É óbvio que o grupo está desenvolvendo todas essas tecnologias, envolvendo também a rota integrada. Essas tecnologias estão sendo desenvolvidas na Europa, principalmente. Não dá para fazer tudo igualmente no mundo todo.
Então, o que é possível aqui no Brasil a gente fazer até 2030 é essa redução de 10%. E a partir de 2030, à medida que essas tecnologias sendo desenvolvidas na Europa para a rota de alto forno forem bem-sucedidas, nós vamos copiar e implantar tudo aqui no Brasil em sequência. Por isso que o compromisso também do Brasil é até 2050 a gente ser neutro de carbono. Uma pergunta aqui mais técnica, que eu vou transmitir, quem achar que pode responder. O beneficiamento do minério brasileiro. Como vocês veem a oportunidade de beneficiamento do minério brasileiro, que é de alta qualidade e adequado para a redução direta? Veem a oportunidade para incremento de pelotizações e início da redução direta no Brasil, combinado com as mudanças na regulação de gás? Eu acho que é o que a Vale está se propondo a fazer, né? A Vale já publicou o projeto dela, né, de fazer esses briquetes, né, para uso em alto forno. Até onde eu sei, não sei se está público não, mas eu sei que a Vale está pretendendo converter 2 usinas de pelotização lá em Vitória, as 2 mais velhas, né, para essa nova rota de produção. Né? Então, a própria Vale tem o interesse de desenvolver isso para manter ativa nesse mercado também. Agora, nada impede de... Hoje, a Vale já produz, né, materiais para uso em redução direta, né, pelotas para redução direta, que já são usados aqui no Brasil, são usados na Argentina, são usados mundo afora, né? E que aí as tecnologias de uso de gás natural e converter essas reduções diretas para hidrogênio no futuro são possíveis, estão sendo desenvolvidas mundo afora. Eu vou fazer agora a última pergunta, porque nós chegamos no nosso limite. Eu peço até a Silvia Nascimento, a quem ela é endereçada, que seja o mais breve possível. Claro. A empresa Aço Verde do Brasil, como relatado, é ativa em ações sociais. Os resíduos da empresa podem gerar cimento, briquetes, etc. Existe uma parcela de doações desses mesmos resíduos para a cidade onde ela está localizada, Ceilândia? Fernando, a gente tem um trabalho muito forte social, de parceria com a prefeitura, para a parte de pavimentação, rodovias, melhorias de acessos. Sempre que necessário, a gente doa cimento, que é produzido com a nossa escória, ou nossa própria escória, para a comunidade, para as prefeituras locais, para obras de hospitais, para a criação de ruas específicas, pavimentações. Então, sim, a gente doa grande parte desses resíduos à medida que as prefeituras locais nos solicitam. Muito obrigado. Então, eu agradeço a todos os participantes, agradeço, inclusive, pessoalmente, pelo grande aprendizado que me proporcionaram, e encerramos aqui o nosso debate.